Aleluia. Há coisas que é muito gratificante, é a gente poder ensinar e receber. Então, hoje, eu quero dizer para vocês, nós teremos uma pregadora de fora, internacional, mas que o nosso Deus, e na pessoa do Espírito Santo, que tem falado conosco, continue a falar e a mover no sobrenatural. Amém? Abra seu coração. Está aqui a minha filha Laís, que estará hoje ministrando aos nossos corações. Um presente para mim, em nome de Jesus. Amém. Um presente do soninho da tarde de domingo, que não precisou interromper. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém? Todo mundo faz carinha de muito feliz, porque senão eu vou começar a chorar, eu vou descer e vou embora, tá bom? Então tá bom. Toda vez que vocês entenderem, vocês dão um sorriso. Se não entender, dá 2 sorrisos e balança a cabeça. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Todos acharam? Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte de Gerizim, e em alta voz clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, às árvores, ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens de mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então, disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Capítulo 11. Porém, a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? Capítulo 12. Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós já tivemos algumas pregações a respeito dessa parábola, dessa fábula, mas a palavra do Senhor é viva e ela se renova, amém? E aqui no capítulo 9 de Juízes, o contexto que a gente encontra é o contexto do violento desejo que Abimeleque tinha pelo poder. Ele lançou sementes de ofensa sobre a iniquidade de Israel. E por causa do povo acatar a liderança dele, apesar de errada, o Senhor rejeitou a ele e ao povo de Israel. Abimeleque matou a sua própria família para conseguir chegar ao poder. Então o Senhor não reconhecia o reinado dele como verdadeiro, porque para ascender ao poder, ele ascendeu ao poder através da morte. E o nosso Deus é Deus de vida. Além da sua sede insaciável por poder, alguns estudiosos da Bíblia e historiadores consideram ele como o homem mais ocioso e mais leviano já citado na palavra, assim como Jefté. Ele se deixava levar pelas pessoas com quem ele andava. Só que, o que aconteceu? Ele matou toda a família dele, o irmão caçula dele se escondeu nesse momento, porque percebeu que ele iria matar a família. Então, o irmão mais novo, que era Jotão, se escondeu e sobreviveu. Quando Abimeleque virou rei, Jotão não permitiu que aquilo passasse em branco. E ele foi diante de toda Israel e contou essa parábola que a gente leu aqui agora, a respeito da liderança das árvores. Aí você vai me falar assim, mas o que tem a ver isso com o pai? E daí eu achei muito interessante que, lendo um livro a respeito da origem das palavras da primeira tradução da Bíblia, eu encontrei que a palavra aqui diz que eles procuravam uma árvore para dominar sobre as outras. A palavra que nos foi traduzida como dominar vem do hebraico sur, que em tradução literal
literal não é príncipe ou rei, como está escrito na nossa Bíblia, que procurava um príncipe e um rei. Mas sim comandante ou cabeça. Fala comigo, comandante ou cabeça? E a palavra espinheiro, do original hebraico, Rutha, era sinônimo de espírito maligno. Então, aqui a gente começa a entender que o Senhor ele queria falar muito além do que simplesmente para reis, para sacerdotes e para autoridades no natural. Porque aquilo que foi a lei do Senhor no Antigo Testamento é para nós hoje na graça. Você crê nisso? Hoje é para nós no espiritual. E daí eu quero que você abra comigo 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Amém? Quero, entretanto, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Hoje de manhã nós tivemos um estudo e nós entendemos a diferença... hoje não, ontem nos jovens, a diferença entre Senhor, entre Cristo e entre Deus. E nessa palavra diz que há uma hierarquia. A partir do momento que você estabelece a sua família debaixo da bênção do Senhor, há uma hierarquia, onde nós temos Deus, Cristo, que é Jesus. Cristo irá se retratar, claro que a mulher também tem o Espírito Santo, mas a obediência direta vem do homem. O homem obedece a Jesus, e a mulher, ela está sob a mesma missão do homem. Então, a submissão que hoje nós falamos tão mal no mundo, ela não quer dizer escravidão, mas sim que todos estão hierarquizados a partir de Deus, para que a bênção possa chegar de Deus até os nossos filhos, amém? Seus filhos, que eu ainda não tenho. Pretendo até você também, tá tudo bem. Então, aqui nós vemos em 1 Coríntios e também em Efésios 5, 23. Abre comigo lá, Efésios 5, 23. Efésios 5, 23 fala algo muito parecido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E nós sempre vemos na palavra que toda responsabilidade vem com grande gozo, com grande prazeres para aquele que está no poder. Você concorda que todo homem quer poder? Homem e mulher, incluindo todos. Mas com todo poder vem muita responsabilidade. E aquilo que eu falei para vocês repetirem, a palavra hebraica para domínio seria comandante ou cabeça. Ou seja, as árvores que representam a vida de uma família estavam clamando por uma cabeça, clamando por um comandante. Alguém que fosse sacerdote em sua casa. E o homem é a cabeça da família. Você crê nisso? Assim como a igreja é a cabeça, Deus é a cabeça da igreja. Em Efésios 5, 25 diz, vós maridos, amai as vossas mulheres. Aí aqui tem mais um erro de tradução. A palavra amai vem da palavra grega filia, que significa amor que é medido por sacrifício. Fala comigo, sacrifício. É muito fácil a gente falar que a gente ama alguém se isso não nos custa nada. É muito fácil a gente amar a pessoa que a gente encontra uma vez por ano no jantar de Natal. É muito fácil a gente amar a pessoa que trabalha com a gente, mas que trabalha meio período numa mesa que você mal vê a pessoa e só cumprimenta no horário de almoço. Agora, o amor que requer o sacrifício, esse sim é o que vale. E é esse o amor que Deus pede para vocês, homens, dentro da casa, dentro da família. Um homem que não é um bom esposo, que não é um bom marido, ele não será um bom pai. Porque ele não exerce esse amor filia, que é o amor com sacrifício, que é o amor com o esforço de fazer a família feliz, de tirar do que é dele para dar para aqueles que fazem parte da família dele. Amém? Agora vamos abrir rapidinho 1 Pedro 3, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, nós vamos ler o versículo 7. Amém? Maridos, vós igualmente vivei a vida em comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Fala, interromper as orações. Esse interromper é muito diferente de que se você estivesse conversando com uma pessoa que é mal educada e ela interrompe enquanto você está falando. Esse interromper as orações vem do grego em relação à sua oração não passar dali. Deus não vai ouvir a sua oração. Porque você, como varão estabelecido como sacerdote na sua casa, se você não está cumprindo o seu papel, o canal de ligação que você tem com Deus através da sua oração, ele é quebrado. E você nunca vai ter a sua oração respondida. Como diz aqui, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Às vezes as coisas nas casas desandam e a gente não entende por quê. Aí chega aqui e fala, ai pastor, mas eu tenho orado tanto pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Você tem orado sim, mas você deixou para orar na hora que a coisa já tinha saído do controle. A partir do momento que a coisa sai do controle, você perde a sua ligação direta com Deus. E não é porque Deus é ruim, é porque o pecado nos afasta de Deus. E você sonegar a sua obrigação como pai é um pecado. Porque você está rejeitando aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, no momento em que você encontrou a sua esposa e no momento em que você teve filhos. Amém? O homem, como sacerdote do lar, tem uma responsabilidade intransferível. Fala, intransferível. Por isso que aquela casa onde o pai não exerce o papel dele, e às vezes o filho mais a filha mais velha, exerce esse papel, a casa desanda. Por que a casa desanda? Porque o Senhor, ele trabalha na ordem, ele não trabalha na desordem. E a unção, ela foi derramada sobre o sacerdote da casa. E se você é o sacerdote da sua casa, a partir do momento que esse domínio sai das suas mãos e chega à mão de outrem, ela não terá o mesmo efeito. Você crê nisso? Então, algumas responsabilidades que o homem tem dentro da família, sendo pai ou ainda não sendo pai. Um sustento financeiro e espiritual, você tem que pagar o preço também em oração. O amor, o carinho e o respeito por esposa e filhos, é muito triste o quanto a gente tem visto mulheres apanhando dentro de casa. E a mulher, ela não apanha do homem que grita com ela no meio da rua, não é só esse que bate. É aquele que fala brandamente, que leva ela na igreja, que leva ela no cabeleireiro, e na hora que chega em casa, ele bate. E isso não está muito distante de nós temos que tomar muito cuidado com isso. E também com os filhos. A gestão de bens e de tempo da família. Essa gestão de tempo tem caído em desuso. A criança faz um barulho, você pega, liga o tablet e coloca ela lá. Você não importa de dar o banho, de colocar para fazer a tarefa. Você não importa com nada, porque você quer ficar livre. Porque o nosso tempo ele tem sido muito mal administrado. E isso não só com o pai de família, mas com todo mundo. Nós, jovens, principalmente, a gente perde tanto tempo com certas coisas. Antes a gente ia no banheiro fazer nossas necessidades, fazia em 5 minutos. Agora a gente leva o celular, as pernas dormem. Você não consegue depois sair do banheiro, você sai meio segurando nas coisas, derrubando as coisas, assim. Porque antes você lia o rótulo do shampoo, agora você tem um feed de Instagram que não acaba nunca, que você vai rolando, o seu dedo gasta e o treino acaba. E você tem aquela sensação de que você sempre está perdendo alguma coisa. Essa gestão de tempo da família vem também do sacerdote. Porque a gestão de tempo vem através da sabedoria, a sabedoria vem através do temor ao Senhor. Correção de erros de conduta. A correção de erros de conduta vai muito além do menino, não coloca o cotovelo na hora que for comer. Meu pai sempre brigou muito com a gente. Ele fala assim, como que é? Sempre, às vezes, nunca. Não pode colocar o cotovelo em cima da mesa. São algumas coisas de conduta? São alguma coisa de etiqueta. Isso vem do pai. Mas também o erro de conduta da sua criança estar dentro da igreja e não saber se comportar. O erro de conduta da sua esposa, quando está frio, quando está calor, colocar uma roupa que é indiscreta, que expõe a ela mesma. E isso não tem que ser, a mulher minha tem que andar de burca, tem que deixar só o olho de fora, ainda com uma rendinha para não ver direito. Isso não é, porque isso aí já cai no outro extremo do machismo, do abuso de poder. Mas você, como homem, se você estiver liderando a sua família com sabedoria, você vai conseguir fazer isso de uma maneira tão branda, que ela não vai nem te dar trabalho, nem vai reclamar. Amém? E a tomada de decisões que dizem respeito ao coletivo. Sabe aquele cara que na hora que ele precisa tomar uma decisão, se ele vai alugar uma casa, se ele vai comprar uma mula, se ele vai para Goiás, ele cobre a cabeça e chora uma semana? Esse não é o sacerdote do lar.
Aquele que irrita, vira para a mulher e fala, você que sabe. Aí depois, se a mulher toma a decisão, ele reclama de qualquer decisão que ela vai tomar. Sabe por quê? Porque a responsabilidade da decisão pelo coletivo é sua. A decisão pelo coletivo de como você vai administrar o dinheiro da sua casa, de para onde vai dinheiro, para onde não vai, onde o seu filho vai estudar, com quem o seu filho vai andar, tudo que diz respeito ao coletivo é sua responsabilidade. Amém, homens? Não fiquem com raiva de mim. E agora eu peguei alguns dados que a gente estudou no primeiro semestre da faculdade. Segundo a Associação Brasileira de Pediatria, existem evidências claras sobre o impacto positivo do envolvimento do homem no cuidado para a vida de crianças e mulheres, especialmente para a saúde materno-infantil, que é a fase neonatal da gravidez e também nos primeiros meses da criança. No desenvolvimento cognitivo da criança, além de apresentar consequências positivas para a saúde e bem-estar dos próprios homens. Quem é pai de verdade sabe o prazer que é ter uma filha, ter um filho. O prazer que é você dedicar um tempo de cuidado a esse filho, a essa filha. Não é uma coisa que te custa, é uma coisa que é natural. Porque quando você se dispõe como sacerdote da sua casa, Deus envia o dom do amor inegável, como o amor de mãe, que é uma coisa que não tem explicação. O cuidado paterno favorece o desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê. A figura paterna tem importância distinta para meninos e meninas. É importante para ambos a figura paterna. Homens que se envolvem na divisão de tarefas domésticas e no cuidado com as crianças contribuem para que meninos sejam mais equitativos quanto à questão de gênero, não entrando em relacionamentos abusivos, para não repetir comportamentos errados na vida adulta. Se o seu filho vê você falando, mulher, limpa isso aqui, jogando as coisas no chão, tratando a sua esposa como empregada, tratando a sua esposa como escrava, ele será um péssimo marido. Você não está destruindo só a sua família, mas a família da geração futura. E quando o pai está envolvido ou demonstra interesse na vida escolar da criança, as crianças apresentam comprovadamente melhor desempenho e são mais propensas a completar os estudos. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui péssima de exatas. Especificamente matemática, química eu gostava. E o meu pai é professor de matemática e física. E eu lembro que eu fazia um esforço danado para não tirar uma nota muito, muito ruim, porque eu chegava em casa e eu queria mostrar para ele. Quando eu tirava mais que 7, ficava colado na geladeira uma semana a minha prova. As de português, de história, de filosofia, era tudo 10, mas essa não interessava para mim. Eu queria ele falar, olha, filha, que gracinha, puxou o papai, que ele sempre falava assim, quando era coisa boa. Quando era coisa ruim, olha, puxou a mamãe. Mas, enfim... A minha prova ficava colada na geladeira. E, às vezes, o simples sorriso dele na hora de pegar o leite fazia diferença para mim. Eu pensava assim, caraca, se ele já riu com 7,5, pensa se eu conseguir um 9. Nossa, ele vai me dar dinheiro para eu sair, entendeu? Você já faz aquele cálculo rápido de, meu Deus, quanto tempo eu tenho para estudar para a prova, que dia que é aquele lugar que eu quero ir. Então, isso incentiva a criança, não só a criança, mas o adolescente até o jovem. A mulher se sente melhor no puerpério e consegue amamentar, e o tempo de amamentação tem um maior desempenho. A mulher, olha que coisa mais maravilhosa. Quando a mulher tem o amor e o apoio do parceiro, até na hora de ela dar o leite, aumenta. O hormônio que a gente descarrega no nosso organismo no momento em que a gente sente um carinho genuíno, ele ativa o seu cérebro e fala, libera mais, libera mais. E conforme você vai liberando mais, a mulher ela começa a liberar não só a prolactina, que é a produção do leite, mas também a ocitocina, que vai liberar aquele leite para a criança. Olha que coisa maravilhosa, Deus pensou em tudo. E às vezes a gente atrapalha o plano de Deus, com a nossa mesquinhez, com a nossa falta de interesse na vida do coletivo. Todos os males que a gente vê hoje na sociedade, seja ele o mal da segurança pública, o mal da saúde pública, o mal da... porque está muito perigoso na rua, porque os presídios estão lotados. Tudo tem alguma relação com o núcleo familiar deficitário. Se o pai ou a mãe não exerce o seu poder de influência sobre a criança, tudo muda no decorrer da vida. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou que 36% das crianças nascidas anualmente no Brasil não tem filiação paterna estabelecida. Quantos cristãos têm batido o pé em relação ao aborto, mas não têm feito a sua parte em relação à paternidade?
Às vezes a gente ouve falar de algumas pessoas ignorantes que a não paternidade, você não assumir o seu filho, é o aborto masculino. E eu quero te falar que não é. Não é um aborto masculino. Sabe por quê? Porque seu filho já nasceu. Ele sente o seu desprezo. Tudo bem, nós temos sim que prezar pela vida uterina, sim. Nós cremos sim que o aborto é crime, que o aborto não pode ser legalizado. Mas o que você tem feito pelo seu filho que já nasceu? Você tem lutado tanto pelo filho que está na barriga dos outros, o que você tem feito pelo seu? Que está na sua casa e você não para um minuto para olhar o desenho que ele fez na escola. O Brasil, assim como outras partes do mundo, sofre com uma epidemia social de abandono paterno, como reflexo da desobediência do homem à palavra de Deus. Essa cultura do abandono paterno gerou, em 2018, um contingente de 5,8 milhões de crianças menores de idade, fora as que já estão para adoção, sem pai, criadas apenas pela mãe. Para vocês terem uma noção da seriedade disso, a nossa seleção de futebol na Copa do Mundo na Rússia foi considerada pelo Centro de Direitos Humanos, foi chamada como a seleção dos filhos sem pai. Porque dos 23 meninos que foram para a Rússia representar o nosso país, 14 foram criados só pela mãe. Ah, mas isso só acontece na periferia. Não, acontece no país todo. E é um contingente que tem aumentado. Ah, mas eu já assumi o meu filho. Existe um termo dentro da psicopediatria que se chama aborto verbal. Que é o momento em que você vira para o seu filho e fala assim: nossa, esse menino não sabe nada, esse menino não consegue fazer nada, esse menino só dá trabalho, antes não tivesse nascido, ai, não estava programado, ai, porque não sei o quê. Ou se você dá atenção para um filho e não dá para o outro. Olha a seriedade disso. Na psicopediatria tem o nome de aborto verbal. E você lutando contra o aborto. É bonito, né, você lutar pelo aborto da barriga que não é sua. É bonito, né, você não assumir a criança que não foi você que carregou 9 meses na barriga. Mas eu quero te falar que ele é seu filho tanto quanto da sua esposa. O fato dela ter carregado por 9 meses e depois colocado no seio para amamentar, não faz da criança mais filho dela do que seu. Um exemplo desses dados é que a nossa seleção de futebol, 14 dos 23 meninos foram abandonados pelo pai e criados pela mãe. A valorização da paternidade é hoje uma proposta de saúde pública em muitos países. Porque já se comprovou que até a taxa de criminalidade dos países diminui quando o pai assume a criança. Ah, mas eu assumi meu filho. Mas assumir não é só colocar o nome na certidão. Assumir é você estar do lado no momento que ele precisa. É você apoiar a sua esposa nas decisões que ela toma em relação à vida do seu filho. Segundo a Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, é tão raro encontrar pai nas filas de visita aos adolescentes internados na Fundação, é como se fosse a Fundação Casa. São menores infratores. Que a proporção chega a ser de um homem para cada 18 mulheres. E lá dentro tem mais homem do que mulher. Por quê? Porque falta uma figura paterna. A porta de entrada do sistema, que reflete a realidade com que os meninos foram parar ali, com infrações como tráfico, roubos e homicídios. Então, não é só crime pequeno, não. O menino que ele não tem a representatividade dentro de casa, que não tem uma educação conforme a palavra de Deus, ele não vai só roubar uma bala na esquina. Ele vai roubar uma arma e, na próxima oportunidade, ele vai disparar contra a cabeça de um inocente. 71,9% dessas crianças ou adolescentes não tiveram o pai presente. E 39 nem sequer têm o registro de paternidade. E isso fora as crianças que já estão nos lares adotivos. Então tenha consciência de que tudo que você fizer dentro da sua casa terá reflexo. Não adianta bater o pé contra o aborto e fazer um aborto verbal na sua casa. Não adianta você bater o pé pela redução da maioridade penal se você não está cuidando do seu filho como deveria. Não adianta você opinar na casa dos outros se você não tem tido o carinho que você tem que ter com o seu filho. Porque é muito fácil a gente ver o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no nosso. E agora, para a gente entender como tem que ser a nossa conduta, em Atos 10, versículo 2. Atos 10, capítulo 10, versículo 2. Amém?
Agora eu vou falar para vocês, homens, quais são as qualidades que vocês têm que ter a partir do momento que você estabelece uma família. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que dá muitas esmolas ao povo e de contínuo ora a Deus. Esse é o homem que é sacerdote do lar. Esse é o homem que pode bater no peito e falar: eu cuido da minha família. Eu estabeleci uma família. Eu não tenho um filho preferido. Eu não abandonei o meu filho no momento de dificuldade. Eu não abandonei a minha esposa no momento que ela estava num pós-operatório. Esse é o pai temente a Deus. E se você quer ser assim, vamos agora para o último versículo, Lucas 6. Lucas 6, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e vos expulsarem da sua companhia, vos judiarem e vos rejeitarem em vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Você, homem, que ajuda sua esposa e na hora da rodinha de conversa você não assume que você lava um banheiro, que você troca uma fralda porque você vai ser motivo de chacota, eu quero te falar que você ser testemunha de um homem, de um sacerdote na sua casa, conforme a vontade de Deus, também é falar do nome do Filho do Homem. E se você for rejeitado pelos seus amigos como esse, os seus amigos têm sido como os amigos de Abimeleque, que tiraram ele dos caminhos do Senhor e fizeram com que ele matasse a sua família. Então, não seja esse homem que omite as suas obrigações, ou então que as faz e esconde dos seus amigos para não ser motivo de chacota. Porque você lavar um banheiro, você trocar uma fralda, não te faz mais mulherzinha, te faz mais homem. Quanto mais você nega as suas obrigações como marido, menos homem você é. Então, se você tem medo de ser menos homem, não é uma queda de testosterona que vai te fazer menos homem. E sim, uma irresponsabilidade dentro do seu lar. Vamos continuar. Versículo 23. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Amém? Fala assim: grande será o meu galardão no céu. Pois dessa forma procedem os seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Então, se você tem corrido mais atrás de dinheiro do que atrás do seu filho, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Todo o dinheiro que você ganhar, caixão não tem gaveta. E às vezes você deixar o seu filho com a profissão de herdeiro vai fazer dele uma pessoa detestável. E vai fazer com que ele cometa os mesmos erros quando ele for estabelecer uma família. Então, não negue ao seu filho o esforço de conquistar o que ele precisa. Você vai negar algo ao seu filho? Não, você não vai negar. Mas você não pode dar a facilidade do acesso a tudo que ele quer. Ele tem que aprender a ouvir o não desde pequeno. Se ele faz uma feiura e você deixa passar, você está sendo um pai omisso. E aquela feiura que ele fez vai para a sua conta. Então, isso é muito sério. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haverás de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então, se você não quer ter condenação sobre a sua vida, se você não quer fazer parte dessa estatística do nosso país, se você quer militar por melhora no nosso país, comece fazendo a sua parte. Independente se o seu filho é de sangue, se o seu filho é adotivo, se você ainda não tem filho. Mas tome a sua posição como sacerdote do seu lar, que aí sim as suas orações serão respondidas. E você não dará lado para que o espinheiro entre e faça o serviço que você não está fazendo. Porque o espinheiro, ele pode até dar a sombra. Uma sombra mesquinha, mas ele vai dar a sombra. Só que no momento oportuno, ele queimará o cedro do Líbano. Sabe quem que é o cedro do Líbano? É a sua família. Então, não deixe que isso aconteça. Porque esse vazio que você deixa, o inimigo terá prazer de preencher. Amém? Quero convidar agora todos os homens a se colocarem de pé. Quem estiver sentado, erga suas mãos. E os homens coloquem a mão sobre o seu coração.
Repita assim comigo. Senhor Jesus, me capacita a ser um sacerdote dentro do meu lar. Que eu exerça a minha função com louvor e com êxito. Porque eu sei que o Senhor confiou a mim essa missão. E eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém.